Você já acordou no meio da noite olhando para o teto e sentiu um aperto no peito tão forte que parecia que o ar não entrava direito nos seus pulmões. Talvez você tenha visto as mesmas horas no relógio: 3h17, 3h18, 3h19. Repetidas como um lembrete cruel de que o tempo não para, mas você tampouco avançando. Você se pergunta se é apenas coincidência, se a mente está pregando uma peça, ou se, lá no fundo, uma vozinha insistente murmura que aquilo é um aviso, um sinal de que algo precisa mudar. Essa sensação de que Deus ou a vida esqueceu de você não é frescura da sua cabeça. É real. É física. É a sua alma tentando gritar por socorro enquanto seu corpo responde com dor nas costas, com a mente que não desliga, com a exaustão que nenhum sono parece resolver. Você olha para sua conta bancária e vê os números minguando enquanto as contas chegam sem parar. E o coração dispara de ansiedade porque parece que não importa o quanto você se esforce. A escassez é a única coisa que floresce na sua vida. Você corre, corre e não sai do lugar, como se estivesse presa em uma esteira que nunca desliga, gastando toda a sua energia apenas para continuar parada no mesmo ponto de sofrimento. Essa dor que você carrega tem uma explicação científica, técnica e profunda, que vai muito além da sorte ou do azar. Entender isso é o primeiro passo para você parar de se culpar por coisas que não estão sob o seu controle consciente. O seu corpo e a sua mente funcionam como um rádio sintonizado em uma frequência específica. Se você está recebendo apenas notícias ruins, dores e falta de dinheiro, é porque o seu aparelho interno está sintonizado na estação errada. Imagine que o seu corpo é um instrumento musical desafinado, vibrando em uma nota que atrai apenas desarmonia. A ciência chama isso de ressonância, quando um objeto começa a tremer porque recebeu a vibração certa. O problema é que o estresse do dia a dia, as contas atrasadas e o medo do futuro criaram um ciclo vicioso de cortisol no seu sangue. Esse cortisol é o hormônio do perigo, e quando ele está alto o tempo todo, ele avisa para as suas células que você está em guerra. O resultado: seu corpo para de se consertar e começa a se destruir aos poucos. Pense no seu corpo como uma orquestra. Quando todos os instrumentos estão afinados, a música flui harmônica e bela. Mas se um violino está desafinado, toda a sinfonia soa dissonante. Assim como um músico experiente sabe ajustar as cordas do instrumento, você precisa ajustar a sua frequência vibracional para que a vida volte a fluir. Você pode até tentar pensar positivo durante o dia. Repetir afirmações como "eu mereço abundância" ou "o dinheiro chega fácil para mim". Mas se a sua vibração base, aquela que roda no automático, for de escassez e proteção contra ataques imaginários, é exatamente isso que vai se materializar na sua frente. É como tentar encher um balde furado. Você coloca água, esperança e esforço, mas o furo na base, que é a sua frequência desregulada, drena tudo antes que você possa ver o resultado. A autossabotagem acontece porque o seu cérebro, viciado em cortisol, estranha a paz e a abundância. Prefere o caos familiar, onde ele sabe como agir, mesmo que esse caos te faça infeliz e te mantenha presa em um ciclo de sofrimento. Você não é culpada por estar assim. Você foi ensinada a viver no piloto automático da reação, respondendo a estímulos externos em vez de criar a sua própria realidade a partir de dentro. Desde criança, você aprendeu que o mundo é um lugar perigoso, que o dinheiro é escasso, que o amor deve ser conquistado com sofrimento.
Esses padrões foram gravados na sua mente como um disco riscado, tocando a mesma música de medo e limitação repetidas vezes. Mas existe uma chave mestra, uma frequência específica que a natureza usa para consertar danos e restaurar a ordem. E ela está disponível para você agora mesmo, sem precisar de equipamentos caros ou anos de estudo. Essa frequência é conhecida como 528 Hz. E ela é chamada de frequência do milagre porque tem a capacidade de entrar em ressonância com a estrutura da sua vida e começar a reorganizar a bagunça. Assim como um copo de vidro quebra quando recebe a nota musical exata, o seu bloqueio energético pode se estilhaçar e dar lugar a um fluxo novo quando você expõe seu corpo a essa vibração correta. Não é mágica, é física pura aplicada ao seu bem-estar. Ondas sonoras específicas conversam diretamente com as suas células e dizem para elas voltarem ao estado original de saúde e plenitude. Quando você sintoniza essa frequência, algo incrível acontece no seu campo áurico, a sua capa de proteção contra todas as energias densas que tentam te derrubar. Pense no seu campo áurico como um escudo de luz que, quando fraco, deixa passar toda a inveja, o cansaço alheio e as notícias ruins. Mas quando fortalecido, repele tudo isso como água bate em pedra. A frequência 528 Hz age como um limpador poderoso que varre essa sujeira energética acumulada ao longo dos anos, desobstruindo os canais por onde a prosperidade e a paz deveriam fluir naturalmente. É como desentupir um cano entupido. A água suja sai. A pressão volta ao normal e a vida volta a correr leve e abundante. Você vai sentir isso no corpo, um alívio imediato nos ombros, uma clareza mental que você não sentia há tempos e uma sensação de que as portas estão começando a se abrir sozinhas. Você vai acordar no meio da noite e, em vez de ver as horas no relógio com desespero, vai notar que o peito está leve, que a respiração flui sem esforço e que, pela primeira vez em muito tempo, existe esperança. Muitas pessoas tentam resolver tudo na força do pensamento, ou se matando de trabalhar, mas esquecem que a matéria obedece à energia. Se a sua energia estiver travada no medo, a matéria vai continuar travada na escassezão. Mudar a sua vibração não significa ignorar os problemas, mas sim mudar a frequência na qual você os encara. É transformar o peso esmagador em desafios que você tem capacidade de resolver. Ao elevar a sua frequência, você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação, onde as ideias aparecem, as oportunidades surgem e o dinheiro flui porque você parou de emitir o sinal de que não merece ou de que é impossível. A sua biologia responde a esses sinais sonoros, reparando danos no DNA que o estresse causou, revertendo o envelhecimento precoce da sua alegria e da sua vitalidade. É um processo natural de cura que estava debaixo do seu nariz o tempo todo, esperando você decidir que chega de sofrer à toa. Você não precisa ser uma expert em física quântica para usar isso a seu favor. Assim como não precisa saber como a eletricidade funciona para acender a luz no quarto. O que você precisa é da ferramenta certa e da intenção clara de mudar a sua realidade. Existe um caminho prático e acessível para você ativar esse poder de cura e proteção, utilizando a sabedoria da natureza combinada com esses princípios energéticos para transformar sua vida de vez. Imagine acordar todos os dias se sentindo leve, protegida e com a certeza de que o futuro será melhor que o ontem. Não por sorte, mas porque você mudou a sintonia da sua existência. Essa mudança começa com uma atitude simples, mas profunda.
que vai reconectar você com a fonte de abundância que nunca deixou de existir. Apenas estava abafada pelo ruído do medo. Chegou a hora de você parar de adiar a sua felicidade e assumir o controle da sua frequência vibracional. Pois ninguém pode fazer isso por você. A transformação que você tanto espera não depende de fatores externos, mas sim da sua decisão de usar as ferramentas certas para limpar o terreno e plantar novas sementes de prosperidade. O fortalecimento do seu campo áurico contra energias densas é o que vai te permitir finalmente dormir em paz. Acordar disposta e ver o dinheiro entrar na sua vida sem que você precise se acabar de trabalhar. Você merece viver sem esse medo constante de que tudo vai dar errado. Merece ter saúde no corpo e calma na mente para aproveitar o que conquistou. Merece acordar no meio da noite e não sentir mais aquele aperto no peito, como se o mundo fosse desabar a qualquer momento. Merece ver as horas no relógio e não sentir pânico, mas sim alívio, porque sabe que está no caminho certo. A porta está aberta. O caminho foi traçado para quem tem coragem de dar o primeiro passo em direção à própria cura. Agora, imagine por um instante que você está caminhando por uma floresta densa, cheia de árvores antigas e sombras que se movem com o vento. Você sente o cheiro da terra molhada, ouve o canto dos pássaros ao longe e, de repente, encontra um riacho cristalino que corta o caminho. Você se aproxima e vê que a água está parada, escura, com folhas e galhos entupindo o fluxo. Você sabe que, se aquela água não correr livremente, a vida ao redor vai definhar. Então, você pega as mãos e começa a remover os obstáculos. Galhos, pedras, lodo, até que, aos poucos, a água começa a fluir novamente. Você sente o frescor da correnteza em seus pés. Ouve o som suave e contínuo da água correndo. E percebe que agora a floresta respira melhor. A vida voltou a circular. Essa imagem é uma metáfora perfeita para o que está acontecendo dentro de você. O seu corpo é aquele riacho. A sua energia é a água. E as crenças limitantes, o medo, a autossabotagem, tudo isso são os galhos e pedras entupindo o seu fluxo natural. Quando você remove esses obstáculos, quando sintoniza a sua frequência na 528 Hz, a vida volta a fluir. Você não precisa ser uma especialista em física quântica ou um mestre espiritual para entender isso. Basta ter a vontade de mudar e a disposição de usar as ferramentas certas. Existe um material que foi criado justamente para te ajudar nessa jornada. É o Guia Segredo das Ervas para a Prosperidade e Paz Interior. Um recurso que une práticas ancestrais com a ciência moderna para potencializar a frequência 528 Hz e o poder das plantação. Esse guia foi desenvolvido para conectar você com a sabedoria das ervas, que há séculos são usadas para limpar energias densas, atrair abundância e restaurar o equilíbrio do seu campo áurico. Imagine ter em mãos um manual que te ensina não apenas a teoria, mas também o passo a passo prático para transformar noites em branco em momentos de regeneração profunda. Um guia que te mostra como blindar o seu campo áurico contra energias negativas e trazer a paz que você tanto procura. As ervas sempre foram aliadas poderosas na jornada humana. Desde tempos imemoriais, nossos ancestrais usavam plantas como o alecrim, a lavanda e a erva cidreira para purificar ambientes, atrair prosperidade e acalmar a mente. Essas mesmas plantas
quando combinadas com a frequência 528 Hz, têm o poder de potencializar os seus efeitos, criando uma sinergia perfeita entre o mundo físico e o energético. Ao ingerir chás específicos ou usar óleos essenciais dessas ervas, você está não apenas nutrindo seu corpo, mas também sintonizando a sua energia com a frequência da abundância e da cura. Vamos pegar um exemplo concreto: a lavanda